Olá amigos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos em nosso canal. Obrigado porque você tem participado conosco, você tem deixado o seu like, tem compartilhado. Mas amigo, é importante que você também faça a sua inscrição, caso ainda não tenha feito. E também, amigos, compartilhe mais e mais esse link, porque com certeza mais pessoas estarão entregando a vida a Cristo Jesus. E você sabia que, de maneira simples, bem simplória mesmo, pessoas têm assistido esse material, é um material simples, mas ele tem alcançado o seu objetivo. Pessoas têm tomado decisões ao lado de Cristo. Eu tenho pregado nas igrejas em nosso campo e os irmãos sempre notificam: pastor, fulano de tal tomou a decisão de ser batizado, tem acompanhado os seus vídeos, a fé dele está bem fortalecida, parabéns, continue com esse trabalho. Que bom, amigos, que Deus então possa continuar derramando as bênçãos sobre você, sobre cada um que tem assistido esse material, amém? Hoje eu quero estudar com vocês o capítulo 4 do livro de Gênesis. No estudo anterior, estudamos o capítulo 1, 2 e 3. Lembra? Agora vamos estudar o capítulo 4 do livro de Gênesis. Vamos lá? Então, amigo, vem comigo. Capítulo 4 do livro de Gênesis. É um capítulo bem conhecido, uma história bem conhecida por mim e por você. É logo após a expulsão do homem e da mulher no jardim do Éden. O verso 1 começa assim: coabitou o homem com Eva, sua mulher, e esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Amigos, a primeira coisa que eu quero ressaltar para vocês no capítulo 4, depois da entrada do pecado, fora do Éden, não existe justiça, não existe paz. Após a entrada do pecado neste mundo, fora do Éden, é dor, é sofrimento, é angústia. Essas são as consequências do pecado. E a consequência do pecado agora, ela começa a refletir na vida dos filhos de Adão e Eva. O primeiro filho, chamado Caim. Interessante que a expressão ou o nome Caim significa adquirir um varão com o auxílio do Senhor. No hebraico, amigos, fica um pouco diferente. A expressão no hebraico diz que adquirir o Senhor. Por que essa expressão no hebraico? Porque na cabeça da mulher, Eva, ela acreditava que a sua primeira gestação já seria o Messias, que os problemas já seriam resolvidos de imediato. Acreditava que ali era o Messias. Interessante que ela diz que o adquiriu. Essa expressão no hebraico é o verbo comprar. Eu comprei o Senhor, mas comprou com o quê? Lembra que há um diálogo com a mulher quando a mulher peca? Deus diz que ela seria submissa ao homem, já estudamos sobre isso, o que significa, mas que também ela sentiria dores no parto. Ela comprou o Senhor com suas dores. É isso que a expressão no hebraico diz. Então você percebe que há um link do capítulo 3 com o capítulo 4, em especial aquilo que acontece relacionado a Caim. Então, na mente da sua mãe, Caim seria o Messias. Então, por isso que ela diz que comprou o Senhor, e ela comprou com sua dor. O texto também nos fornece uma outra informação, que Caim cuidava da terra. E aí já encontramos um problema.
Sabe por quê? O capítulo 3 do livro de Gênesis é bem claro em dizer que duas coisas foram amaldiçoadas por Deus, foram chamadas de malditas: a terra e a serpente. Então a terra seria maldita por causa do pecado. Tá, pastor, mas onde você quer chegar? Caim resolveu trabalhar com aquilo que estava amaldiçoado por Deus. Ele disse, então a terra é maldita? Eu vou mostrar que não é. Eu vou mostrar que eu posso tirar o melhor da terra. Então Caim, ele começa a cuidar da terra. Caim começa a trabalhar com aquilo que era a maldição. Aí você tem agora o nascimento de Abel. Abel vem do hebraico rabil, que significa vento, vaidade, passageiro, sopro. É a mesma expressão usada no livro de Eclesiastes. Vaidade de vaidade é tudo aquilo que se faz debaixo do sol. É a mesma expressão. Por que Eva colocou o nome dele de Abel, rabil, passageiro? Porque ela acreditava que o seu primeiro filho, Caim, era o Messias, que tudo seria passageiro, rápido, e logo eles estariam dentro do Éden novamente, gozando da eternidade, livre do pecado, livre do tentador, livre da angústia e do sofrimento. Só que o tempo foi mostrando que Caim não tinha nada a ver com o Messias. E você tem então agora Deus procurando os dois. Um outro detalhe também, que Abel, ele resolveu trabalhar com a ovelha, o cordeiro. Abel era pastor. Você se lembra que o capítulo 3, verso 15, a solução para o homem é o cordeiro? Percebe? Abel trabalha com a solução. Abel não é como Caim que trabalha com a maldição. Abel trabalhou com a solução, o cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Abel trabalhava com isso. E aí o verso 3 diz que depois então Deus pede um sacrifício. É bem verdade que o texto não nos fornece informações necessárias de maneira direta qual sacrifício Deus pediu. Então requer um estudo mais apurado da Bíblia, em especial relacionado ao santuário. Amigos, o tema do santuário é de extrema importância. Para você ter ideia, a mensageira do Senhor disse que o santuário é a coluna dorsal da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O santuário ele está presente na Bíblia de forma direta e indireta. Falou de sangue é santuário, falou de morte está relacionado ao santuário, falou de vida santuário, falou do caminho ao santuário. Somos totalmente dependentes do santuário. Precisamos compreender a doutrina do santuário. Aliás, a doutrina do santuário é a doutrina que nos difere de todas as outras religiões. A doutrina do santuário, poderíamos dizer que é algo exclusivo que Deus concedeu à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, por isso, precisamos compreender melhor a coluna dorsal da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Porque se tirarmos o santuário, a Bíblia perde a sua razão de ser, a Igreja perde a sua razão de ser. Tudo depende do santuário. O santuário é uma doutrina de extrema importância para nós, amigos. Por isso precisamos estudar mais, ter mais ferramentas, instruções a respeito desse tema. E eu fico triste como pastor. Sabe por quê? Eu tenho ouvido muito poucos estudos sobre o santuário, pregações sobre o santuário. Hoje tem muito oba-oba, pouca Bíblia no púlpito. Precisamos nos preocupar, irmãos, com sermões relacionados às nossas doutrinas, para que a fé dos irmãos possam ser fortalecidas novamente. Doutrina do santuário. Tá, pastor, mas o que tem um santuário com o capítulo 4? Quando o verso 3 diz que Deus pediu uma oferta de fim de tempos, tempo aqui refere-se a um ano. Qual é a oferta do fim de ano? Era a oferta do ratá, ou ratate. A oferta do ratate é a oferta pelo pecado. E a oferta pelo pecado era o cordeiro. E como é fim de ano, é o dia da investigação. É o dia do Yom Kippur. E esse dia, o cordeiro precisava ser imolado como a oferta solicitada por Deus. Deus especificou sim, de maneira indireta no texto, mas Adão havia ensinado para os filhos. Os filhos utilizavam-se da porta do jardim do Éden como local, o pátio, onde a oferta era oferecida a Deus. Eles não tinham mais acesso ao Éden. Então o Éden, na realidade, representa uma divisão do santuário. Sabia disso? Onde está a árvore da vida é onde Deus está presente.
Você tem agora o local santo, que é o Jardim do Éden, onde o casal vivia, e você tem agora o casal do lado de fora, ali, o pátio, né? Então você tem o pátio, o santo e o santíssimo, o caminho, a verdade e a vida, o santuário dividido no Éden, entendem? Então na porta do Éden havia um sacrifício contínuo, diário, o tamide, Adão fazia todos os dias. Agora os filhos estavam na idade deles mesmos fazerem o sacrifício. E quando tem oportunidade, o que Caim fez? Caim levou os frutos da terra e podem acreditar, não foram os melhores. Ele selecionou aquilo que ele queria. E o interessante é que quando lemos o livro de Levítico me apresenta de maneira bem clara que ofertas de frutas são ofertas de manjares. E a oferta de manjares era a oferta de agradecimento. Deus não havia pedido uma oferta de agradecimento. Deus havia pedido uma oferta pelo pecado, para que o pecador pudesse entender que algo ou alguém precisava morrer por ele. E isso acontecia todos os dias, continuamente, para que o homem pudesse obter perdão de Deus. Deus descontava toda a ira do pecado sobre um animalzinho, o cordeiro, o inocente que morria. E foi isso que aconteceu na cruz. Leia com carinho para você ver Isaías capítulo 53, que você vai entender melhor esse pano de fundo. Abel, por sua vez, fez o que Deus pediu. Por mais doloroso que fosse, matar um animal, colocar um animal inocente em cima de um altar. Mas Abel entendia que por mais duro que fosse, por mais doloroso que fosse, algo aconteceria à frente quando Cristo viesse a essa terra, o Cordeiro de Deus. Ele seria imolado por mim e por você. Então Abel faz o altar, Caim fez o seu altar. Os dois ofereceram os sacrifícios. Deus veio para receber. Rejeita o de Caim, ele aceita o de Abel. Ele rejeita o de Caim porque não foi aquilo que ele pediu. Ele aceita o de Abel porque foi aquilo que ele pediu e Abel estava adorando a Deus como Deus pede. Amigos, Deus não é adorado do jeito que eu e você queremos. Deus estipulou a maneira correta de ser adorado. O capítulo 4 fala de verdadeiros adoradores. Os verdadeiros adoradores adoram a Deus do jeito que ele pede, do jeito que ele quer, não do jeito que eu quero. Deus havia especificado de maneira bem clara, é o Cordeiro. Abel fez o que Deus pediu, Caim rejeitou. E aí o texto diz que descaiu o semblante de Caim. Ele fez biquinho. Pois é, amigos, ele fez biquinho. Ele ficou chateado por demais. E Deus foi até ele. E Deus perguntou: Caim, por que estás chateado? Por que andas irado? O que está acontecendo? E aí agora o verso 7, eu quero fazer questão de ler novamente com você. Olha o que Deus diz para Caim: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Amigos, este texto aqui é o texto que sofreu muito na tradução. Porque o original diz o seguinte: se pecares, saiba de uma coisa, há um sacrifício na porta. Que porta? Não é a porta do coração, é a porta do Éden. Lembra que o contexto aqui de sacrifício era na porta do Éden? Caim, você pecou, você não ofereceu o que eu pedi, mas eu estou te dando uma oportunidade. Vá lá na porta do Éden, sacrifique um animal. Não fique aí irado, não fique aí fazendo biquinho, não fique aí murmurando. Vá lá, vá à porta do Éden e ofereça ali o sacrifício certo, porque o seu pecado será perdoado. Amigo, Deus não é Deus de segunda chance. Deus é Deus de várias chances. E enquanto há fôlego de vida para mim e para você, significa que Deus está concedendo chance para mim e para você. Percebe que hoje, quando eu e você acordamos, mais uma vez a misericórdia de Deus se renovou? Percebe que quando eu e você hoje levantamos da cama, Deus disse assim: a misericórdia minha dura para todo sempre. A minha misericórdia dura para todo sempre. E ela se renova mais uma vez na sua vida. Percebe isso, amigo? É isso que o texto está nos dizendo. Caim, vá à porta do Éden. Vá lá, sacrifique um animal, vamos resolver esse problema, não precisa fazer biquinho. E é isso que Deus faz comigo e com você todos os dias. Leia Isaías capítulo 1, verso 18. Deus diz: ei, senta aqui,
Vamos arrazoar, vamos conversar. O pecado te deixou sujo de vermelho, quero te deixar branco como a neve, mais puro do que a lã. Percebes o que Deus quer fazer conosco? Deus quer dialogar comigo e com você. Deus quer conversar, Deus quer perdoar os nossos pecados, Deus quer sarar as nossas iniquidades. Mas muitas vezes, amigos, rejeitamos, fazemos biquinhos, queremos fugir de Deus, queremos nos esconder de Deus, queremos brigar com Deus e com todos. Essa foi a reação de Caim. Caim, então, agora ele sai. Agora, vá para o verso 8. Olha o que diz. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Percebe? Deus disse assim para Caim: Caim, você errou. Você não levou o sacrifício que eu pedi. Volte na porta do Éden e faça o sacrifício certo, que eu te perdoarei. O que Abel faz? Abel fez o que Deus pediu. Agora Caim chega até Abel e fala: ei, vamos ao campo? Vamos ao campo? Vamos lá. Estando eles no campo, o texto diz, né? Sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Percebe? Deus falou: vá para o Éden. Ele vai para o contrário, né? Ele o leva de forma contrária. Vamos para o campo. E chega no campo. Ele pega algum instrumento, uma pedra ou algo assim, e acaba matando o seu irmão. Percebe que Caim escolheu andar contrário à vontade de Deus em todos os aspectos. Deus deu uma oportunidade para ele, Deus perdoou o pecado dele, dizendo: só ir lá e sacrificar que seu pecado está perdoado. Mas ele não quis. Ele rejeitou o perdão de Deus. E agora ele faz o contrário, ele vai para o campo, ele leva Abel para longe da porta do Éden, onde os problemas seriam solucionados. E ele então agora levanta alguma coisa em mãos e mata o seu irmão. O verso 9 diz: o Senhor então disse a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. E agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber a tuas mãos o sangue do teu irmão. Agora você tem a terceira coisa que é maldita. Lembra Gênesis capítulo 3? Serpente, a terra e agora Caim. É por isso que Ellen White diz que uma dupla maldição repousa sobre a terra agora. A primeira maldição é a entrada do pecado. A segunda maldição, o primeiro homicídio, o primeiro sangue derramado em terra. E sangue de alguém inocente. Amigos, você percebe que todo o capítulo 4, em momento algum você tem Abel abrindo a boca. Em momento algum você tem Abel falando alguma coisa. Sabe por quê? Porque Abel aqui que representava o Messias. Abel aqui é a ovelha muda de Isaías capítulo 53. Abel aqui é um tipo de Cristo. Calado, sofre inocente, morre inocente por causa da culpa de alguém. E no caso aqui, de Caim. Percebe o que o capítulo 4 nos fornece? Amigos, são várias e várias informações. E como que Deus é tão sábio, né? Como que Deus esclarece esses assuntos para mim e para você. Abel agora está morto. Deus foi até Caim. Caim, por que fizeste isso? Agora maldito será sobre a terra. E ele então lança algo para Deus. Senhor, mas por onde eu passar vão querer me matar. E aí Deus coloca um sinal sobre Caim. Não sabemos que sinal é esse. A igreja dos Mórmons dizem que este sinal é a pele negra. Amigos, isso é racismo. A Bíblia não fala isso. Homem e mulher, todos foram criados à imagem e à semelhança de Deus. Não importa a cor da pele, nada disso difere. Todos nós viemos à imagem e à semelhança de Deus. Isso é covardia. O texto bíblico não nos fornece essa informação. O selo aqui, ou o sinal, é um sinal de proteção. Deus estava dizendo a Caim: ninguém vai te matar não, eu vou te proteger. Percebe? Mesmo errante, mesmo pecador, Deus concedendo chance após chance para que Caim pudesse voltar para ele. E existem muitas interpretações covardes relacionadas a este tema. Interpretações covardes. O texto não nos fornece essa informação, ok? Então não caia no campo da pressuposição.
era Deus protegendo Caim. E com certeza Caim morre ali no dilúvio, porque nós temos essa luz no livro História da Redenção ou Patriarcas e Profetas. E agora eu quero ler o verso 25 e 26. O texto diz assim: tornou a Adão coabitar com a sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, a qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Percebe? Eva, então, agora, ela enaltece, ela agradece a Deus, porque Deus coloca um outro filho para ela. E o verso é bem claro em dizer: tornou a Adão coabitar com a sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel. Abel aqui era o representante do Messias. Abel aqui era o tipo, né? Eva enganou a si mesma, porque ela acreditava que na sua primeira gestação viria o Messias. E quem representava o Messias aqui era Abel. Amigos, percebe como Deus trabalha? As chances que Deus nos concede dia após dia. Mesmo Abel, pecador, errante, Deus ofereceu várias e várias oportunidades para que ele pudesse se arrepender. E essas oportunidades são dadas a mim e a você todos os dias. Não seria prudente hoje entregarmos a nossa vida a Ele? Não seria prudente hoje, Senhor, estou andando todo errado contigo, me perdoe, me ajude? Ore comigo neste momento. Senhor Deus e Pai, obrigado. Obrigado pelas oportunidades que o Senhor nos concede, perdoando os nossos pecados, nos lavando com o precioso sangue de Cristo Jesus. Ajude-nos, Pai, a vivermos de acordo com o Teu querer e a Tua vontade. Continues abençoando aqueles que têm participado conosco através do canal, aquelas pessoas que têm tido acesso à Tua Palavra, que elas possam tomar a decisão ao Teu lado, pois te pedimos essas bênçãos no poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Ok, amigo? Um forte abraço e até o próximo vídeo.